Posso puxar daqui? Não, Flávio, antes de mais nada, parabéns pela reportagem, também para Alice Maciel. A gente vem trabalhando intensamente nessa história, né? Vivi, a questão é o seguinte: você tem um grande esquema que foi revelado nos últimos tempos. Ficou mais conhecido pela Operação Carbono Oculto, mas como eu falei no começo do programa, são duas operações. Uma é a Operação Carbono Oculto, a outra é a Operação Tanque. A Operação Tanque, ela começa no Paraná justamente por conta de algumas desconfianças em cima desse personagem Beto Louco, em relação ao que parecia na época uma questão de enriquecimento ilícito. A polícia começa a puxar o fio e começa a descobrir muitas outras coisas. Muitas outras coisas virão também. Agora, a importância dessa história é o seguinte: esse esquema todo que envolve, de novo, segundo as investigações policiais, lavagem de dinheiro via fintechs e fundos de investimento na Faria Lima, da ordem de bilhões de reais, apenas os que foram descobertos, Vivi. Quando você descobre uma organização criminosa, você consegue pegar um pedaço do que está acontecendo. A gente está falando de dezenas de bilhões de reais que estão sob suspeita. Não é tudo. Não é tudo. A gente pode começar a imaginar que esses dezenas de bilhões de reais são centenas de bilhões de reais. O que é que acontecia? Esse grupo criminoso, segundo as investigações, ele tomou conta da cadeia de combustíveis, uma parte da cadeia de combustíveis no Brasil. Também muito por conta da privatização e da venda de partes da Petrobras. Vamos voltar um pouco no tempo, isso é importante para as pessoas lembrarem. A Petrobras tinha um mote no Brasil que eles falavam que era da perfuração até o posto de gasolina, né? Então a Petrobras, ela pegava tudo, ela fazia lá a prospecção e entregava o combustível no posto. No meio disso tem todo o transporte, refino, tem todas essas questões. Como esse mercado foi sendo desmontado, né, começou a ser desmontado anos atrás e terminou quase de ser totalmente desmontado pelo senhor Paulo Guedes, o crime organizado se infiltrou nesse mercado. Abriu-se a brecha para o crime organizado se infiltrar. E eles se infiltraram do álcool, das usinas de álcool até o posto, e na gasolina da importação, passando pelo refino até o posto. Certo? Esse era o grande esquema. No meio do caminho, existia uma série de procedimentos criminosos. Entre eles, a adulteração de combustível, com o metanol, como a gente viu, golpe para você não pagar imposto de estado para estado, né? Golpe em cima de isenções fiscais, uma série de procedimentos que a gente já explicou aqui, a polícia já explicou. Qual seria a próxima fronteira desse grupo criminoso, segundo as fontes que a gente ouviu? O mercado de gás, de botijão de cozinha. Por quê? E aí o Flávio e a Alice, e a gente conversou com muitas fontes ao longo dessa apuração, eu falei com algumas pessoas do mercado também para tentar entender, dar o contexto da história, né? Porque a gente se perguntava, né, Flávio, por que os caras estavam indo para esse mercado, né? Parece uma coisa pequena, né? Botijão de gás. A gente olha assim, parece uma coisa que a gente até esquece que existe, né? O que explicam os executivos desse mercado, Vivi? A menor unidade de energia possível que uma pessoa pode ter no Brasil é o botijão de gás. O botijão de gás está em qualquer lugar. Lá no interior da Amazônia vai lá um barquinho levar um botijão de gás para a pessoa. Quem precisar de um botijão de gás no Brasil hoje tem. Esse mercado ele é concentrado em poucas empresas, tá? 4, 5, 6 empresas. Tanto é que a gente vai lembrar de cabeça, né? Tem até, sei lá, Liquigás, não sei o quê. Tinha os caminhãozinhos com musiquinha, lembra? Que ficava passando nas casas. Então a gente lembra das empresas, porque são poucas. Por que são poucas? Por uma série de fatores. Entre eles, o que foi ao longo dos anos acordado é que há uma questão de segurança. O botijão ele não pode explodir, o botijão está em todas as casas. Você imagina que começa a ter explosão de botijão de gás em tudo que é lugar, né? Tanto é que os acidentes com botijão de gás são muito poucos e geralmente são por manuseio incorreto das pessoas dentro de casa. Nesse mercado, esse esquema criminoso que entrou nos combustíveis estava tentando entrar no mercado de gás, que é um mercado bilionário de centena de bilhão de reais, a gente pode falar ao longo de muitos anos, é um mercado trilionário, é um mercado gigantesco. Qual que era o lobby? Por um lado, o lobby político para liberalizar esse mercado.
Então, virar a várzea que virou o setor de combustíveis. Para que qualquer um pudesse invasar gás em qualquer esquina, em qualquer tipo de botijão. Então não ia mais ter nenhum controle de qualidade de botijão, de troca dos botijões, onde esse gás está sendo envasado, quantidade do gás, qualidade do gás, se está tendo importação pirata de gás ou não, se é envasado fora do Brasil e trazido pelo Brasil de modo ilegal. Enfim, o lobby dentro do sistema político, que envolve políticos nessa apuração, como a gente já mostrou, aliás, o Antônio Rueda é presidente de partido, era para liberalizar esse mercado. Então, essa era a nova fronteira do PCC. E essa e biodiesel, são as duas. Biodiesel também está nessa história, porque biodiesel também já é um mercado onde aí qualquer fazenda hoje pode ter uma usina de biodiesel. Você planta soja lá e produz seu próprio biodiesel. O biodiesel tem um problema de mistura com água, por exemplo, que é um outro assunto que a gente vai abordar mais na frente, que vai começar a dar problema nos motores daqui a pouco, porque é um mercado que está também sendo pirateado. Nesse caso, o que o Flávio e a Alice descobriram? No Paraná já existia um laboratório da maneira como o crime organizado ia atuar em relação a isso. Eles estavam de modo com uma liminar, né, com uma decisão provisória, e aí há de se investigar também porque é que isso foi dado, porque é óbvio que essa liminar não poderia estar acontecendo, não é assim em nenhum outro estado da federação, aconteceu só ali de modo muito concentrado. Talvez a gente descubra no futuro os motivos pelos quais isso aconteceu lá, especificamente no Paraná, que é onde a Operação Tanque investiga também essas questões, e os caras estavam invasando no mercado que eles não poderiam invasar. E aí a história que o Flávio contou. Isso começou a preocupar o setor, começou a aparecer um monte de botijão com outras marcas que não eram as marcas que estavam colocando gás dentro, e aí você perde controle de qualidade, você não sabe o que está sendo usado ali, você não sabe se os botijões estão em condição de serem utilizados ou não, se eles não podem ter algum problema, explodir, acidente doméstico, porque basicamente era uma envasamento pirata legalizado, vamos colocar assim. E aí a história que o Flávio e a Alice descobriram é que, em determinado momento, os caras chegam para os grandes do mercado e falam, não, então tudo bem, se vocês querem a gente fora do mercado, a gente pode operar, a gente tem aqui uma liminar para operar, a gente está operando, então vocês comprem a nossa empresa, né? Comprem e fechem, comprem e diluam em outra empresa, comprem e somem em outra empresa que vocês têm. Essa é a proposta que é feita para o mercado. E nessa proposta, durante essa negociação, aparece, segundo 3 fontes ouvidas pelo ICL, o senhor Antônio Rueda, junto com o Beto Louco. E aí, Flávio, só para explicar, porque na primeira vez tem aquela má vontade de sempre, né? Fonte anônima, eu vou falar de novo aqui. Não é um garçom de churrascaria que um dia a gente estava comendo e passou, né, Flávio, cortando a picanha e falou, parece que o senhor Rueda... Não é isso, tá, gente? Eu sei que assim, eu me sinto até constrangido de explicar para colega jornalista isso, mas eu sei que não é por... Eu sei que não é por desconhecimento, muitas vezes é só por má vontade ou falta de caráter. Fonte anônima mesmo, né? É porque essas... É má fé, exatamente. Essas pessoas não querem aparecer porque nós estamos lidando com uma organização criminosa. E é compreensível que alguém não queira colocar o seu nome publicamente envolvido numa questão como essa. Então, nós falamos com 3 fontes do setor, 3 fontes independentes que confirmaram a mesma história. E nós temos a ligação e a comprovação documental desses foragidos com as empresas. Então a matéria, para quem quiser ler, está publicada no site do iclnoticias.com.br.